Hoje no quadro Doutor Responde, eu recebo com muito prazer aqui o médico, psiquiatra, nutrólogo Frederico Porto. Prazer te receber aqui, doutor. E hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades do emagrecimento. Ninguém melhor para falar desse assunto com o doutor Frederico do que eu, porque eu já tentei vários, né? Inclusive eu estava fazendo aquela consulta aqui nos bastidores com o doutor Frederico e já vou, inclusive, doutor, em primeiro lugar, um prazer muito grande recebê-lo, uma sumidade no assunto. Eu já vou emendar com uma pergunta que eu fiz aqui agora, fora do ar. As pessoas que estão muito fora do peso, qual o percentual das pessoas que... Porque muita gente olha e diz, isso é sem vergonha, isso aí é sem vergonhice, tá gordo porque quer, tá com preguiça e tal. Qual o percentual das pessoas que estão muito acima do peso que conseguem emagrecer fazendo um tratamento correto com acompanhamento de especialista? Como eu te falei, você tem que... o que vale é se ela conseguir manter por um ano. Como você falou, costumo dizer que é igual parar de fumar. Parar é fácil, não é isso? Mas emagrece, engorda, emagrece, engorda. Agora, manter por um ano, em torno de 20% das pessoas conseguem. O senhor considera como um número expressivo, um bom número? Eu acho que não, mostra que não é algo fácil. Se fosse fácil, as pessoas já teriam conseguido. E não é fácil porque, agora o erro que você falou muito bem, é você achar que isso é só fruto de dois pecados capitais, a preguiça e a gula. O que não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. E onde está a verdade por trás da obesidade? Então o problema é o seguinte, chega um ponto que o peso, a pessoa não, no início ela engordou porque ela comeu mais, mas chega um ponto que ela fica obesa porque pelo fato de ser obesa, ela tem mais fome. Então ela tem mais fome porque ela está acima do peso. Ela tem mais massa, então ela tem que comer mais para trazer energia para aquela massa. E como ela está muito acima do peso, ela tem muita insulina circulante, que é o hormônio que pega o açúcar do sangue e põe dentro da célula. Sim. Se esse hormônio está muito alto, a nossa célula ela fica resistente a ele. Ele não funciona. O corpo faz o quê? Ele secreta mais insulina. Só que muita insulina circulante faz com que essa gordura que está guardada no corpo, quando você precisa dela, ela não vem para o seu sangue. Ela não vira glicose. Então a pessoa está acima do peso, apesar disso, ela tem necessidade de comer mais, ela tem mais fome. Agora, doutor, eu quero daqui a pouco perguntar sobre aquela questão que muita gente diz. Não tem segredo, é comer muito e queimar mais. Daqui a pouco eu quero que você me fale sobre isso. Mas, ainda pegando uma carona nisso que você acabou de dizer, todo gordo nunca é saudável? Entendeu a minha pergunta? Entendi a sua pergunta. Mesmo que você seja um gordo, com colesterol normal, né, pressão normal, né, tá certo? Quando você está acima do seu peso, o que a gente sabe hoje, por exemplo, o simples fato da sua medida da sua cintura ser maior do que 90 num homem e 88 numa mulher, tá certo? Desculpa, maior que 100 em um homem, acima de 88 numa mulher, só isto já te predispõe a algumas doenças, mesmo que os seus outros parâmetros sejam normais. Porque voltamos ao grande problema, é um problema da insulina alta. E a insulina, ela é o hormônio mais anabolizante do corpo humano. Então, a pessoa acima do peso ela tem mais chance de ter um câncer, porque se ela tiver um nódulo lá, ele cresce. Sim. Eu não sei se você sabe, aqueles camaradas do tamanho do Arnold Schwarzenegger, um dos hormônios principais que eles tomam é a insulina, para ficar daquele tamanho. Eles tomam para ter fome para comer mais, tomam para ter fome para comer mais, aí vai crescendo e tomam também testosterona e tal. Então, é um hormônio altamente anabolizante. Por que quem está muito acima do peso vai para uma academia... Sim. Se mata na academia, mas não emagrece, mesmo se conseguir fazer uma dieta? Sim. É porque gasta muito, o corpo sente muita falta e acaba comendo mais? Olha que impressionante. Quando você... a pessoa, como a insulina está alta, eu falei que a energia não fica disponível para ela, mesmo ela tendo, a pessoa acima do peso, ela tem menos energia do que aquele camarada magrinho para fazer ginástica. Então a preguiça, entre aspas, não é uma preguiça, é porque o corpo não tem disponível para si mesmo a quantidade de energia, apesar de ela estar cheia de gordura. Agora tem uma pergunta também, que essa eu vou deixar no ar. O senhor não, você. Você. Doutor Frederico é a favor da cirurgia bariátrica? Eu acho que é um caso extremo, tá certo? E a pessoa tem que ter consciência que se ela não mudar os hábitos dela, ela volta ao peso de antes. Eu tenho pacientes, por exemplo, que saiu de 120 quilos para 60. 7 anos depois, hoje pesam 115. Voltou. Voltou. Então, mesmo tendo feito, você tem que mudar seus hábitos.
E aquilo que você falou antes. Toda vez que você vai fazer um tratamento para emagrecer, a conversa é assim. Você tem que comer menos e se movimentar mais. Por que que isso tem um erro? Porque a partir do momento que você se movimenta mais, você tem mais fome. Então isso é um mito falar para você que consumir e gastar energia são variáveis independentes. Isso depende uma da outra. Aí você me pergunta assim, se fosse tão fácil, era muito simples. Eu só precisava de falar para você assim, ó, diminui 20 calorias no que você ingere todo dia, porque 20 calorias, se você diminuir 100 calorias todo dia, cada 7.000 calorias você emagrece 1 quilo. Então significa que a cada 70 dias você está emagrecendo 1 quilo. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque mais importante do que o quanto você come de calorias é o que você come. A obesidade não é um problema calórico, ela é um problema dos hormônios que são secretados conforme o que eu como. Então, se eu como, por exemplo, um pão comum, é muito diferente de eu comer, por exemplo, um pão integral. Porque o pão integral tem fibra. Como ele tem fibra, ele dificulta a digestão, ele dificulta a absorção. Entendi. Então, você secreta menos insulina para a mesma caloria. É o que eu como, não é quanto. Secretando menos insulina, eu formo menos gordura. Então, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é olhar o que ela está comendo. Se são alimentos que são absorvidos muito devagar ou muito depressa. Quanto mais depressa um alimento é absorvido, pior ele é para a nossa saúde e mais a gente engorda. Nós temos atletas, claro que não é a maioria, aliás, é a minoria mesmo de atletas de alto rendimento que não emagrecem. O Walter, atacante, por exemplo, é um caso, né? Que ele treina, ele corre, ele faz os exercícios diariamente com os demais atletas, mas ele não consegue emagrecer. Por que isso acontece, doutor? Tem aspectos genéticos também, tá certo? Vamos supor que, na verdade, é mais que uma parte do peso, ela é genética. Acredito que mais de 50% do nosso peso é determinado geneticamente. Em estudos com gêmeos idênticos na Dinamarca, criados separados, o peso do gêmeo é correlacionado com a família de onde ele nasceu, não na que ele vive. Tá certo? Certo. Então, mas de qualquer forma, vamos supor que reste 30% a 40% do seu peso é determinado pelo que você come. É ali que a gente tem que atuar. O erro é nós acharmos que é o quanto. E quando a gente contar caloria, você está no lugar errado. Você tem que preocupar com o que você come. Então, a maior dica que eu posso dar para um ouvinte ou para um espectador é ele comer comida de verdade. Quanto mais de verdade for a comida, mais saudável ela é. Entendeu? Quando eu digo comida de verdade é o seguinte, você tem que perguntar assim, minha avó comia isso? Não. Então, se sua avó não comia aquilo, não é comida de verdade. Quanto mais parecido com a comida da sua avó, o que você estiver comendo, melhor para a sua saúde. Então, se a pessoa come arroz, feijão, macarrão, frango, carne e tal, é melhor do que ingerir as coisas tipo salgadinho, batatinha fria, batatinha, saquinho, aquele quanto chips, menos aquelas coisas. Processado, quanto menos industrializado o alimento, mais saudável ele é. Entendi. Agora, sobre a questão da dieta, Se uma pessoa que está em casa agora, ela quer... Existe uma dieta que você considera como uma dieta fácil que você possa passar para quem está em casa? Bom, isso vai fazer você perder 30 quilos? Não, mas vai te ajudar. E que dieta seria essa? Bem, então eu acho que você pode dar dicas para ela. Primeiro, ela tem que entender que nós não comemos, você tem um prazer no comer, não é isso? Sim. Você vai comer o brownie aqui, né, do lado, né? Eu não vou não, mas eu vou, mas todo porque mundo aqui o brownie vai. é um prazer, não adianta, mesmo que o brownie vai secretar insulina, mas você tem a sua dieta, ela tem que ser parte da sua vida. Então, se você é de uma família italiana, você vai ter massa na sua vida, ou seja, tem algo que é da sua cultura e o ser humano sempre se diferenciou pelo alimento. Um judeu come kosher, o muçulmano come halal, os taoístas não comiam grãos. Então, cada família tem uma alimentação. Então, você tem que entender que qual que é a dieta que eu posso ter, que eu vou mantê-la para muito tempo, não é agora, porque depois eu volto. Então, as mudanças têm que ser gradativas. Então, seria isso. Então, essa pergunta tem que ser feita. O que me dá muito prazer? Como é que eu vou inserir aquilo na minha dieta? Se a pessoa gosta de comer um chocolate, como é que ela põe um chocolate na dieta dela? Porque ela gosta. E aí ela começar a comer, caminha para comida de verdade. E outra coisa que nós conversamos aqui mais cedo. Outro aspecto é o quando que eu como, tá certo? Se você olhar bem, há 20, 30 anos atrás, por exemplo, a minha mãe, eu comia 3 vezes por dia. Era proibido beliscar, não era assim na sua época também? Sim, sim. Hoje, tem um mito que você tem que comer a cada 3 horas.
Então, a pessoa dorme menos, então nós ficávamos 12 horas comendo, 3 vezes por dia a gente comia, durante 12 horas, e dormíamos, vamos dizer assim, 12 horas que a gente não comia. Sim. Então, a gente jejuava, vamos dizer assim, 12 horas. Hoje não, a pessoa dorme menos, ela dorme 6 horas por noite, e ela fica 18 horas do dia comendo a cada 3 horas. Então, quando você come várias vezes ao dia, na verdade, você secreta insulina várias vezes ao dia, o seu corpo forma gordura várias vezes ao dia. Então, outra dica que eu posso dar para ele é o seguinte: você, diferente do que a gente pensava há 10 anos atrás, tem evidências científicas. Havia um ditado médico que era o seguinte: você tem que tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu. Chegou à conclusão que não. Você, como você acorda, você está 6, 7 horas em jejum. Uma das maneiras de você ajudar no seu emagrecimento é você comer pouco carboidrato de manhã. Carboidrato é o quê? Pão, né, biscoito. Você evita isso, você come um pouco mais de proteína, você toma um café sem nada, porque a gente sabe hoje que inclusive o adoçante aumenta a secreção de insulina, porque o adoçante foi feito por diabético que não tem insulina para secretar, tipo 1, não o tipo 2, né? E aí com isso você posterga a sua alimentação maior para a hora do almoço. Essa é uma forma de te ajudar a emagrecer. Tá vendo só, pessoal? Algumas dicas, o site apareceu na tela, se você ainda não anotou, ele vai aparecer de novo, tá aí, fredericoporto.com.br. Doutor, te agradeço demais pela vinda aqui, respeito monstruoso pelo seu trabalho e já aproveito para... Minha produção vai entrar em contato, deixa eu voltar outras vezes aí.